Voltamos. Voltando. Agora sim, tem limite, viu? Tem limite de uma É, hora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fazendo um teste aqui. Boa noite, pessoal. Está gostaria de saber se está me ouvindo, se o volume está bem. Ô, Eric, chegaste, meu salve, meu brother. irmão. E Manito, aí, tudo bem? na paz. E você? Tudo Só bem, vai. vamos aguardando aí o pessoal se juntar, né? O Dexter Dog chegou aí, a Carol, já sei que a Jéssica está, Jéssica Albuquerque se junta também. Então, boa noite a todo mundo. Esta é uma honra maravilhosa poder te ver nos olhos, meu rei, nessa distância. É, trocar uma ideia e principalmente potencializar esa luta, né? Esa luta que estamos todos aqui, digamos que enriquecendo, de alguma maneira fortalecendo. Então, digamos que hoje a ideia é essa, né, Eric? Na vibe da amizade, da parceria, lembrar que estamos juntos em várias lutas. E a luta canábica pela saúde da população, pela liberdade é fundamental. Então, vamos agradecendo aí todo o pessoal, Eric. Eu só fico grato. Depois, logo mais estaremos contando um pouco aqui, introduzindo da onde que vem toda essa parceria aí. Mas dá um oi, Eric, dá um oi aí. Salve, pessoal, beleza? Opa, o Alejo caiu aí, ó. Manda. Falei alto, não? Fala, está Ah, ótimo. cara, Alejo, muito bom que tá contigo aqui mesmo longe, perto, né? Ah, bom, tudo começou com as tuas Tem ideias, pessoas né? da Colômbia acompanhando, inclusive. Massa, massa. Abraço. Locômbia. Santa Locômbia. Ah, então, essa ideia tudo começou com as tuas ideias, né? Nós dois trocando ideias sobre o que era essa planta e tal, né? Então, na real, uma boa parte da sementinha aí, quem plantou foi tu, Alejo, tá ligado? Eu não tô, Eric, só um Alô? momentinho. Eu não tô te Diga. ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. O pessoal tá Peraí, me ouvindo? aí, Estão me ouvindo? agora. Perfeito. Né? Eu tava só aqui comentando que essa história toda começou, pelo menos da minha parte aí, com as nossas ideias que a gente trocou ao longo do teu tempo aqui em Curitibanos e tal. E então tu que plantou uma das primeiras sementinhas na minha cabeça aí que floresceu depois. Eric é um colega, somos professores de universidades federais. Em 2013 a gente trabalhava junto na Universidade Federal de Santa Catarina, lá no campus de Curitibanos, é um campus que ele é voltado a ciências agrárias, principalmente. Lá tive a honra e o prazer de conhecer a Eric e outros grandes colegas e amigos. Entre os lances importantes que rolou nessa época foi a música. Então, uma das maneiras de transmitir nosso pensamento e nossa vibe era através da música, inclusive com alunos. Então, tivemos uma banda. O Eric está lá atrás com um dos seus instrumentos, guitarrista e vocalista maravilhoso. Quem quiser procurar Triblues, ainda tem Sim. registro na internet, no YouTube. E desde esses tempos a gente trocava muita ideia sobre a possibilidade de levar essa luta para dentro da universidade, né? E digamos que um dos méritos da conversa hoje aqui é precisamente reconhecer que o grande do trabalho do Eric
precisamente tem sido ser pioneiro como académico, como pesquisador, como professor e principalmente como servidor público, né, de levar para dentro de uma instituição pública, nesse caso a UFSC, a Federal de Santa Catarina, um debate para contribuir de forma rigurosa, né, com caráter científico, nessa construção que o país precisa, simplesmente está acontecendo. Então, Eric, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho sobre essa caminhada, digamos, para introduzir nosso debate. Hoje, nosso debate para, digamos, os que estão nos acompanhando é aprender um pouquinho sobre a fisiologia do sistema endocannabinoide. Mas vale a pena lembrar que todo isso é graças a uma trajetória que tu tá, digamos que levando para frente há um tempo já. Então nos conta como tem sido isso de criar uma disciplina, trazer essa luta para dentro da universidade, esse debate e essa procura, porque certamente nós fazemos parte de uma linha que ela carece pelo campo que carece, carece também, digamos, de bibliografia, de coisas, de muito trabalho, né? Então, é pioneirismo mesmo. Bem-vindo, Eric. Muito obrigado por estar aqui. Queremos te ouvir. Valeu, hermano, palavras lindas aí. Então, essa história de colocar essa disciplina, né, de endocannabinologia, que é o estudo do sistema endocannabinoide, dentro do curso de medicina veterinária, veio do óbvio, né? Eu percebi que existia um sistema fisiológico, né, nos mamíferos, enfim, nos humanos e nos animais, que eu não aprendi na faculdade e que estava sendo falado, pelo menos bastante, nos últimos, sei lá, 10, 15 anos, está sendo cada vez mais estudado, falado, usado e com resultados excelentes, né? E eu, como veterinário, meus colegas veterinários, ninguém sabia explicar como funcionava, né? Ninguém sabia dizer como funcionava, porque ninguém sabia da Havia existência trabalhado. do sistema endocannabinoide. Então, eu comecei a achar isso errado, né? Eu fui negligenciado o conhecimento de um sistema fisiológico que já era conhecido desde a década de 90. E aí, beleza. Então, comecei a falar com alguns alunos aqui, alguns estudantes, até foi o pessoal do grupo de estudos em pequenos animais, que num semestre resolveu fazer um semestre inteiro de terapias ancestrais. Vou Alternativo. falar, eles chamaram de alternativas, eu prefiro chamar de ancestrais, né, porque é muito mais Não, antigo do mais que, amplo. né? E, uh, e faltou, eles falaram sobre a cannabis. E aí eu sugeri a eles até colocar esse tema, porque isso foi em 2017. Era um tema que a medicina veterinária ia ter que se confrontar em algum momento, porque vai revolucionar a medicina como um todo, né? Então, já que está nessa pauta, vamos incluir a cannabis nessa conversa. E aí eles propuseram que eu desse uma palestra inicial para eles entenderem alguma coisa. E aí eu fui atrás e comecei estudei isso mais a fundo, né? E aí eu percebi que tipo, eu sou professor de uma universidade federal, de um curso de medicina veterinária, já fui coordenador desse curso, e eu estou revoltado que nenhuma universidade tem Ninguém te fala. no, 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 no currículo e eu não faço nada, né? Então, peraí, então eu vou estudar mais ainda para colocar ela no currículo. Eu não posso exigir que outras pessoas coloquem, né, sem ter o conhecimento. Então, eu estudei muito e aí eu propus essa disciplina de endocannabinologia dentro do curso de medicina veterinária, né? A ideia é trazer ela como uma disciplina obrigatória no futuro, mas no momento ela está como optativa, né? Porque é mais ou menos o trâmite mais fácil de incluir disciplinas no currículo, sem onerar a história de carga horária do curso e tal. E, enfim, ele está lá, né? Então, os estudantes têm essa oportunidade de se matricular no curso,
na disciplina, e tem um semestre inteiro de endocannabinologia, como eles têm de imunologia, de fisiologia, né, geral. Né? Então, enfim, tentando colocar isso como pauta, como matéria de ensino dentro de uma universidade federal. Eu acho que isso foi realmente bastante importante, esse passo, né? Além de colocar uma linha de pesquisa Tá. no CNPq. Isso foi em 2018, né? E logo depois a Federal da Paraíba também teve a mesma oportunidade de incluir nos cursos de medicina, biomedicina e farmácia, se não me engano. Posso estar falando errado aí, mas acho que são esses três. E se não me engano, tem agora algumas outras universidades também têm esses cursos, seja essas disciplinas, seja elas optativas, como é a nossa e a da Federal da Paraíba, ou seja, dentro de outras disciplinas, né? O que seria o mais normal, né? Por exemplo, não seria necessário ter uma disciplina de endocannabinologia se a fisiologia abordasse esse tema também. Então, a gente não tem, por exemplo, na medicina veterinária, uma disciplina só para cardiologia. A cardiologia está dentro da fisiologia, está dentro das medicinas de cada espécie, enfim. Não tem uma separada. Não precisaria ter também uma de endocannabinologia. Mas como ninguém Está oferece isso, trabalhando. então a gente que tem o conhecimento e está dentro da universidade, eu acho que a gente tem que ter a obrigação de oferecer, né? Dado a importância desse sistema no controle de todas as funções fisiológicas de um ser vivo, né? Assim, bem amplo ser vivo, né? Que nos animais vertebrados é praticamente universal esse sistema endocannabinoide. Tem uma verdade, né, absoluta, e que esse teu trabalho faz parte precisamente da corroboração científica, do engajamento, né, da robustez científica, e é que a cannabis, de forma geral, ela consegue ser útil em diversas enfermedades totalmente diferentes. Fala um pouquinho a respeito disso, por quê? Pois é, isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Sempre. Essa questão de como que ela atua em tantas coisas diferentes e até ela, por isso, ela vira alvo dos proibicionistas e do anti-maconha falar que vocês estão falando que ela serve para tudo, nada serve para tudo, né? Assim, não pode ser dessa forma. Então, como ela serve para muitas coisas, muitas pessoas extrapolam isso e dizem e acham que ela serve para tudo, especialmente quem é contra, para usar como justificativa que, na verdade, a gente está é só papo de maconheiro, sabe? Então, claro, não é dessa forma, não serve para tudo. Tá? Mas, realmente, ela serve para uma infinidade de doenças que você nem sequer consegue relacionar uma com a outra. Né? Uhum. Por exemplo, um câncer com uma epilepsia, com uma perna quebrada, você não consegue fazer umas relações Sim, são enfermedades que não têm nada a ver uma da e outra. atua nas três. Como? De que forma? Né? Aí o segredo está, ao invés de estudar, para a parte medicinal, estou falando, a parte de como ela atua, ao invés de estudar a planta em si, a gente tem que voltar a estudar o que é, aonde a planta faz efeito, né? Que aí é o sistema endocannabinoide, esse. E aí, esse sistema, que é um sistema que até pouco tempo atrás era desconhecido para a ciência, até a década de 90, e que ainda é desconhecido para a maior parte dos profissionais de saúde, esse sistema, na verdade, ele é uma rede de comunicação intercelular. Ele não tem órgão específico, como tem o cérebro e o sistema nervoso e a medula para o sistema nervoso central, o pulmão para o trato respiratório, a gente não acha um órgão para ele. Tá? Então ele é Não é difuso. o cérebro, É, digamos. ele liga todo mundo, ele é apenas uma teia de informações, uma rede neural, uma rede de troca de informações. Né? E aí, essa rede de troca de informações serve para as células se comunicarem e como a gente vê no mundo atual, a comunicação bem feita faz toda a diferença.
Então, quando as células fazem uma comunicação entre elas perfeita, dificilmente essas células vão entrar em conflito entre si ou internamente. Então, aí esse sistema faz essa regulação de controle de comunicação entre as células, e isso regula a nossa homeostasia, que é o estado perfeito de funcionamento de uma célula. Então, a célula ela pode ter excesso de íons ou falta desse mesmo íon. Então, como tudo que é biológico, nenhum extremo é bom. Né? Nem ter excesso de íons, nem ter falta dos íons. Ela precisa estar dentro de uma faixa ideal para cada uma das coisas que compõem essa célula. Estando dentro dessa fase, dessa faixa de funcionamento, a gente chama de homeostasia, que é quando ela está perfeita em funcionamento maravilhoso. Dentro desse estado, ela não tem como estar doente. Né? Uma célula que esteja em homeostasia, ela não está doente, que são coisas excludentes. Né? Para estar doente, você tem que primeiro sair da homeostasia, entrar no que chama de estresse celular. Então, se essa rede toda de comunicação regula a homeostasia, ela pode regular todo, ou quase todos, ou vários tipos de condições para uma célula entrar em uma doença, em uma patologia, em estado de patologia. Então, e aí é esse sistema endocrinológico que faz isso. Né? A gente está talvez mais acostumado a ouvir falar, quando a gente fala em sistema endocannabinoide, de dois receptores. Né? É o receptor cannabinoide 1, que é o CB1, e o receptor cannabinoide 2, né? Que é o CB2. A gente tem aquela já clássica visão de que o CB1 está mais presente no sistema nervoso central e o CB2 mais presente nas células imunológicas, né? Então regula mais a parte inflamatória, a parte de doenças imunes e resistências, enfim. E o CB1 teria mais relacionados à atividade cerebral, efeito psicoativo, quando estimulado por THC, enfim. Só que esses dois receptores aí são apenas os dois primeiros conhecidos do sistema endocannabinoide, que obviamente foi conhecido porque a busca por esses receptores foi se a planta faz efeito para chapar nas pessoas, tem que ter algo que o THC, por exemplo, se ligue para fazer esse efeito. Encontrou-se esse receptor, né? E aí, esse e o CB2. Então, esses dois receptores são tidos como os clássicos cannabinoides, e muita gente fica preso nesses dois receptores quando estuda o sistema endocannabinoide. Só que o sistema endocannabinoide ele é composto por uma série gigante de receptores. Né? Se a gente pegar o sistema endocannabinoide real, como ele é, a gente tem... se consigo fazer vocês enxergarem alguma coisa aqui gigante. Não sei se dá para ver aí, né? Mas tudo isso aqui esse é um artigo recente aqui, que é o sistema endocannabinoide expandido. Né? Então a gente tem aqui os receptores CB1 e CB2. Vamos ver que está aqui, ó, CB1 e CB2, né? CB1 está aqui, CB2 está em algum canto aqui também para cá. Mas todos os outros receptores aqui, ó, TRPV, de canais de cálcio, um outro receptor aqui, GPR18. Enfim, tem uma série de receptores aqui embaixo, ó, que são ativados e são influenciados pelos cannabinoides. Né? Isso tudo faz parte do sistema endocannabinoide. Então, se a gente pegar, eu não vou entrar em detalhes aqui porque a gente não tem 2 meses para falar, né? Mas pelo menos é uma disciplina, né, semestral. Se a gente pegar o que faz o conjunto desses receptores aqui e ver a cascata de sinalização celular que eles coordenam, que eles regulam, é basicamente a função as funções primordiais totais da célula. Então, regula a entrada de cálcio, regula a expressão de diversos genes, regula a atuação da cascata de apoptose, de morte celular. Então, ela controla, assim que uma célula entra em estado defeituoso,
ela já está de prontidão para, se aquilo se agravar, ela pode se matar para preservar o resto do tecido, ou ser comida por outras células, né? Por fagostose e também por autofagia, ela mesmo se devora. Então a gente tem uma série de mecanismos e processos fisiológicos que são comuns a praticamente todas as células, para se manter em equilíbrio. Tá? Então, a fonte da maior parte das doenças está num desbalanço desse sistema endocannabinoide. Por isso que ela funciona em quase tudo. Tá? Ela não funciona em tudo. Tá? Ela não tem até hoje sabido, por exemplo, um efeito prominente, por exemplo, para impedir infecções por vírus, por exemplo, já que a gente está na moda aí dessa pandemia. Então, ela não tem essa capacidade de impedir que você se infecte com o vírus, aparentemente, né? Até hoje, 2020. Mas ela tem sim a capacidade de talvez amenizar os sintomas, né? Ou fazer você passar mais brando pela infecção e conseguir fazer o seu próprio corpo reagir àquilo e se desvencilhar da doença. Isso é possível por causa da regulação da homeostase nas células. Então, teoricamente, essa briga entre vírus e seres humanos e o hospedeiro é para ter um equilíbrio, né? O nosso corpo é capaz de combater os vírus. Tanto é que a gente tem aí 1/3 dos infectados já recuperados, né? 1 milhão de 3 milhões. Então, se a gente tiver o corpo bem, ele tem muita chance de se recuperar, né? Mas se tiver alguma coisa fora do caminho, também a chance do vírus ganhar essa briga também é forte, né? Então, a gente tem várias possibilidades de uso para essa planta. Não serve para tudo, mas serve para muita coisa, e o segredo não está na planta. Claro, está nos componentes da planta, mas está em como o sistema endocannabinoide atua. Tá? E aí, a principal coisa, a única coisa que ele faz é regular a homeostasia. Né? E na célula, a homeostasia é tudo. Então, Mantener o equilíbrio permanente e dinâmico. exatamente. Então, é por isso que ela tem uma gama tão grande. E isso ajuda ela e também atrapalha, né? Porque tem um pessoal que acha que por causa disso a gente está falando ao vento, né? Bom, eu quero nesse momento aproveitar para cumprimentar a todo mundo que está acompanhando essa live nesse momento. Registro aqui pessoas em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Colômbia, que eu sei também. Estão nos ouvindo em vários lugares. A todo mundo, uma boa noite. Lembrando que essa aqui é uma iniciativa do Grupo Florescer. O Grupo Florescer, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos a preocupação de levar para frente a luta da cannabis medicinal. É um grupo de pacientes canábicos que pioneiro em Mato Grosso do Sul, está unindo pessoas interessadas, juntando, né, pessoas interessadas para levar para frente essa reivindicação que eu acho que é fundamental para a compreensão que o Brasil tem de saúde pública, né? Bom, Eric, voltando ao nosso tema do sistema fisiológico como tal, eu queria te perguntar, nosso sistema endocannabinoide, ele é similar ao dos outros animais, vamos dizer assim, outros mamíferos? Sim, ele basicamente igual em todos o, o geral dele é idêntico em todas as espécies que ele tem. Em que tem, que é praticamente todos os vertebrados, né? Ele, assim, para quem entende um pouco de biologia celular, aqui, ele é mais ou menos como a rota metabólica da glicólise, né? Que é a degradação da glicose. Faz Basicamente parte. igual em tudo que é célula, né? Em tudo que é espécie. Porque esse sistema, ele é primário, ele é primordial, ele é
na escala evolutiva, ele está muito longe. Então, ele é um sistema, É um dos antigo. primeiros sistemas que surgiu, em seres multicelulares, enfim, celulares, vertebrados, enfim, com algum sistema neuronal, né? Porque a comunicação entre neurônios tipo, neurônio não faz nada, né? Ele apenas manda fazer, né? Então, é tudo por comunicação, né? Sinapse. Então, para regular isso aí, o sistema endocrinóide já entrou na esfera evolutiva lá atrás. Então, geralmente, as coisas que entram lá atrás na, na nossa linha evolutiva são coisas primordiais e elas tendem a ficar conservadas ao longo das espécies. Então, o sistema funciona basicamente do mesmo modo. Tá claro, cada espécie vai ter alguma diferença ou outra, né? Como a gente tem até na própria glicose, né? Algumas espécies fazem lactato e outras fazem álcool, né? Por exemplo. Então, a gente tem essas pequenas diferenças, mas o esqueleto e a forma de funcionamento é geralmente a mesma, né? Entre humanos e demais animais, né? Com algumas poucas exceções para cada espécie, mas aí é mais é mais pontual, né? Cada espécie tem a sua pronto e deu. Mas, no geral, é o mesmo. Por varios factores, digamos que existe uma serie de divergências aí em quanto à maneira do uso da planta e dos seus poderes. Então, por exemplo, existe o debate em quanto à extração de moléculas livres, puras, vamos assim, isoladas, como CBD, e a produção de medicamentos, digamos, puros, ¿no? Si se pudesse falar dessa maneira, ou seja, orientados a concentrar uma molécula e uma visão de uma ação que no sentido da interação entre moléculas, ou seja, que as propriedades da planta, na verdade, é uma emergência, basicamente, por causa da interação. Então, o que você nos pode orientar, nos pode ser precisamente pela fisiologia do sistema, que isso tem a ver, como você vê essa questão da molécula solta, como o CBD, né, que é tão famoso para uso médico, e outras maneiras no sentido de produção de medicamentos mesmo e tratamentos. Ótimo. O CBD, ele ganhou toda essa fama aí, todo esse hype dele aí, porque ele é supostamente não psicoativo nos humanos. Então, ele ganhou aquele estigma de, né, Tranquilo. o mundo não aceitava ficar chapado, né? Então, não pode. Então, por isso que o CBD ganhou tanta notoriedade. Mas a diferença básica entre usar, por exemplo, extratos completos, né? Especialmente esses que se fazem nas associações, né? Extrato caseiro, né? Eles são completos, são ricos em canabinoides, né? Talvez, se der sorte, talvez todos os 150 canabinoides que a gente conhece da planta, mais os terpenos, mais os flavonoides. E aí você consegue orquestrar o sistema endocannabinoide mais fácil. A gente tem que lembrar que não é a planta que faz alguma coisa, é o sistema endocannabinoide que faz tudo. Então você estimula o sistema endocannabinoide de alguma forma e ele reage e tenta fazer o controle da homeostasia nas células. São uma infinidade de receptores que fazem parte do sistema endocannabinoide, uma infinidade de moléculas que fazem depois essa comunicação. Milhares. Tá? É impossível você regular todo esse sistema endocannabinoide de forma eficaz ativando apenas um ou outro receptor. Tá? É a mesma coisa que a gente tem uma orquestra filarmônica, o maestro está lá, vamos dizer que o CBD é aquele maestro. Vamos fingir que seja. Tá? Eu não acho isso, mas vamos fingir que seja. Então, se chegar só com o maestro, sem nenhum músico, não sai música. Tá? Você precisa de Boa um som, analogia. de um timbre. Então, beleza. Então, quanto mais músicos você tiver, e quanto melhor eles compuserem a cena da orquestra, melhor vai sair a música. Então, se é uma música que precisa de um violino solo, e esse violinista falta, a música fica diferente. Que falta ele, falta aquele violinista.
Então, quando a gente usa os canabinoides que a planta tem para oferecer, muito mais facilmente a gente atinge a regulação desses receptores, ou a gente ativa mais variados receptores, e aí eles, na combinação dos seus efeitos, conseguem regular lá dentro da célula o que a célula tem que fazer. Porque se você, por exemplo, ativa CB2, impede a entrada de cálcio e depois tem uma cascata de fosforação que está inibida, lá na frente, essa cascata vai dizer, olha, eu preciso agora que faça tal coisa. Porque você induziu a fazer X, e agora esse X vai ter que tem que ter uma correspondência de uma outra coisa sendo feita. Só que essa outra coisa, por exemplo, pode ser feita por um receptor TRPV, e não por um CB2. Você não está ativando nesse momento. Então, se você entra com canabinoides no plural, alguns deles vão ativar preferencialmente outros receptores. Tá? Então, a gente tem CBG, tem CBN, tem os THCs e CBDs, os canabinoides ácidos também. Você tem vários e vários, tem 150 para escolher, canabinoides. Tá? Então, eles vão ativar de forma diferente diversos receptores. Alguns vão até se contrabalancear. Alguns no mesmo receptor ativa e outro inibe. Então, eles tendem a manter a homeostasia mais facilmente. Tá? Por isso que, pelo menos na nossa experiência clínica veterinária, pelo menos, eu tenho conversado com quem atua, a gente tem visto muito menos problema daqueles problemas iniciais, né? Que é quando o animal começa a receber o óleo, que geralmente o animal nunca foi maconheiro na vida, né? Então é a primeira vez que ele vai ter aquela experiência. A gente tende a ter menos problemas quando a gente usa o óleo completo do que quando usa CBD isolado. Mesmo o CBD sendo supostamente não psicoativo. Tá? Com o CBD isolado, a gente vê, às vezes o animal fica lá 6 horas olhando para a porta com uma gota. E ele não se mexe, fica lá, parado ali, 6, 7, 8 horas. Às vezes ele passa dias nessa, né, até ele se adaptar e entender que o corpo dele está mudando. Né? E aí ele tende a melhorar depois de uma semana, enfim. Mas com o CBD isso acontece mais frequentemente do que com o óleo full spectrum, com o óleo completo. Tá? Porque os canabinoides conseguem se ajustar. Tá? Inclusive com óleos riquíssimos em THC. Tá? Eu tenho tido experiências melhores com óleo full spectrum, mais rico em THC para animais do que com CBD. Enfim, eu acho isso que é válido mencionar isso, porque a gente tem que desestigmatizar o THC, né? E a Então, última coisa essa que a gente pode mais é deixar ele chapado. Né? Eles não gostam. isso que eu ia te perguntar, bem nesse sentido, a respeito dos tratamentos, dos efeitos que você mesmo vem corroborando através das tuas pesquisas. Nos conta um pouquinho mais a respeito desses avanços aí. Os avanços aqui não estão avançando. A Anvisa está cortando, né? A Anvisa. Bom, normal, mas... Eu entrei com pedido no Ministério da Agricultura em outubro, em agosto de 2018, e eles me responderam em julho de 2019, dizendo que pelo Ministério da Agricultura estava supostamente ok, mas como se tratava da maconha, então tem que fazer o pedido para a Anvisa. E aí a Anvisa respondeu primeiro dizendo que ela não trata de veterinário. Depois ela botou um e-mail em cima desse e-mail, antes de eu mesmo responder, dizendo que era para a gente preencher o cadastro lá do site deles. A gente preencheu via Pró-Reitoria, e eles depois nos negaram agora em em janeiro, eles negaram alegando que enquanto em setembro do ano passado eles negaram, falando que enquanto a Anvisa não resolvesse a questão da lei delas, da regulamentação, ninguém iria ganhar essa autorização especial para pesquisa.
né? O que eu sei que eles mentiram, porque a Terra Viva ganhou, enfim, a história toda, a Unicamp também. Então, assim, não eles só jogaram para frente se eu quiser brigar um pouco mais, enfim. Mas em termos de pesquisa oficial, assim, não tá nada registrado, não tá nada rodando, tá registrado no CPQ, né? Da lei de pesquisa, tá contando. E o que eu faço é, quando chega os pacientes que têm indicação canábica, eles me procurem, eu dou algum aconselhamento, né? Eu prefiro, na verdade, não ter o paciente comigo, né? Ter o paciente com outro veterinário, né? Por várias razões. A primeira é que eu não fiz a minha carreira na clínica, né? Então, eu não acho. Eu prefiro que o animal já tenha seu veterinário e que o veterinário esteja disposto a incluir a cannabis como uma possível droga farmacêutica para esse animal, né? Como ele faria com qualquer outra droga. E aí eu acompanho e dou as orientações, enfim, que a minha intenção é formar a gente, né? É ensinar pessoas a usar. Então, eu tenho os estudantes na faculdade, eu tenho as pessoas com quem eu falo em palestras, enfim, e tem os veterinários que estão trabalhando já. Não é 100% da profissão. Tem muito mais, e sabe até, talvez, regular o andamento do tratamento melhor do que eu, porque estão acostumados a fazer isso diariamente ao longo de, sei lá, 10, 20, 30 anos. Então, eu prefiro que tenha um veterinário que também queira, e aí ele vai pedindo as ações, eu vou acompanhando de longe, mas aí o animal fica sob os cuidados desse veterinário no local, né? Até porque a maior parte do pessoal que me procura pelas redes sociais, né? E pelo WhatsApp. Então tem gente em todo canto do Brasil, Uruguai, enfim, eu não tenho como estar presente. E eu não gosto de da saúde ser 100% à distância, A distância. né? Porque se o animal tiver deu uma crise lá nele, eu vou fazer, eu não tenho um jatinho para ir lá, então eu prefiro que tenha um veterinário próprio, né, no local, e que ele esteja aberto a tratar. Nem sempre funciona assim, né? Então, boa parte da galera tá só comigo mesmo pelo WhatsApp, mas tem um veterinário que ele sabe que pode recorrer em alguma coisa. Agora, uma coisa que salta aos olhos, né, a evidência é gritante, é o efeito concreto em alguns tratamentos. Nos fala um pouquinho aonde que tu, de fato, já tem corroboração, a literatura também, as experiências, a troca de experiências com teus colegas. O que a gente tem aqui, o que tem de casos nossos aqui, que passou por mim, tem aquele já conhecido da EAR, né, da epilepsia. Então, tem vários casos com epilepsia, isso é gritante, né? Isso é na hora, você enxerga esse resultado, né? Então, esse é fácil de convencer as pessoas. Mas eu tive bons resultados com doenças inflamatórias, né? Algumas dermatites, alergia à ração, por exemplo, né? Uma gata com alergia a todo tipo de ração, e aí ela achou uma ração que deu certo, mas mesmo assim, quando esquentava, ela perdia pelo total e ficava aquele animal que era invisível a todo mundo, né? E rapidinho, em uma semana, ela começou a voltar a frequentar a casa como um gato normal, subindo nos móveis, aí para a varanda, e em um mês o pelo estava novo. Tô com outro gato também com FeLV, que é aquele vírus da leucemia felina, que é tipo uma AIDS felina, que não tem cura, não tem tratamento eficaz, e o animal ele pode ficar de boa, não, mas ele um dia é óbito, né? E o animal parece que tá zerado, né? Tá novo, é o gato aqui da frente de casa, inclusive. Vamos fazer alguns exames aí para ver como ele tá. A gente tem, alguém falou em artrose aí, sim, artrites, artrose, qualquer coisa inflamatória,
tá? Qualquer coisa inflamatória, ela é maravilhosa, sensacional. Tá? Qualquer coisa inflamatória. Se cortou, ardeu, bateu, feriu, usa a pomada ou usa o óleo. Usei uma vez numa criança, né, que estava com uma queimadura de água viva já, chegou da casa, Agora. alto, de alto. E passei a pomada, não deu 8 minutos, não tinha nem a marca mais. Pomada de raiz. Então, assim, qualquer coisa que seja inflamatória, ela funciona. Tá? Então, a gente tem os casos de epilepsia. Câncer também ó, entrou aí o Fábio, esse tem bastante experiência com câncer, tanto nos animais dele lá, o pet cannabis, né? Consumo nele, tem bastante experiência nisso e câncer é uma coisa que funciona muito bem. Tá? Isso a gente tem documentado de forma tão segura, assim, tão forte, embora as pessoas falam que não tenha documentação, que o Mecholam, que é o pai da cannabis medicinal, ele fala abertamente que, embora a gente não tenha ainda a comprovação que cura câncer em humanos, em animais a gente já pode falar isso. Tantos estudos que tem. Então, a gente tem vários e vários estudos com glioblastoma. Parece que saiu mais um essa semana, comprovando os efeitos fantásticos nesse tipo de câncer extremamente agressivo no cérebro. Câncer de mama, a gente tem resultados excelentes. Câncer de mama dos 3 tipos, né? Tanto os que respondem aos hormônios quanto ao tipo negativo, que não responde a nenhum tipo de tratamento, e é o mais agressivo. A gente tem alguns casos de resultados comportamentais excelentes também. Eu acompanhei um amigo nosso ali que deu tintura para 5 vacas. Não sei se tu lembra dessa história. 5 vacas que elas tinham uma fazenda de leite e estava tendo problema com dominância dessas vacas. Então, as 5 vacas mais dominantes, eles deram 5 gotas 2 vezes ao dia da tintura. Em uma semana a dominância parou de ser visível, assim, que tinha essa dominância. E nos 3 meses subsequentes, a produção das vacas dominadas, que era em torno de 30% abaixo das outras, né, porque elas comem menos e bebem pouca água, chegou no mesmo nível das vacas da média do rebanho. Então, esse tipo de mudança comportamental é fantástico. Né? Se a gente pensar nisso, a gente está falando de quebra de dominância de vacas leiteiras que já estavam com isso já enraizado naquela sociedade dela, na população. E em uma semana aquilo sumiu. E não foi para todo mundo, foi só para aquelas vacas as 5 que estavam dominando o território. E aí você trazer a produção aumentar em 30% das vacas que estavam abaixo é muita coisa. É bem significativo. É muito significativo, né? E tem relatos também em frango de corte, parece que aumenta 30 centavos de dólar o ganho por pinto. Quando você alimenta com semente de cannabis. Então a gente tem uma potencialidade de uso fantástico. Estava agora ouvindo a live do Luciano Dutti lá no C-Chat com a Valéria, que é o deputado que está fazendo a relatoria do projeto de lei para mudar essa questão. A gente tem na mão agora uma possibilidade de mudar o cenário completo do Brasil, tanto social quanto econômico, quanto em saúde. Né? Que é a gente regulamentar essa planta por completo. Né? A gente, no mínimo, normalizar ela. Né? Ela deveria virar um pé de tomate. Pronto, tem a mesma classe legal de um pé de tomate. É isso que tem que ser. A gente tem tudo E na aí mão. você deixa acontecer tudo que for possível de fazer através da agroindústria
e tudo mais. Normal. É, normal, exatamente. Sim. E a gente tá no país para isso, né? Então, Deixa eu tá te de boa. perguntar, leishmaniose tem alguma referência? Doenças Tem. de para bicho. Eu não Aqui tenho em Campo Grande, por exemplo, referência. está dando um surto de leishmaniose. 2 anos atrás ficou perigoso assim para os pets, né? Quem está lidando com isso bastante, se não me engano, é o pessoal do Fábio, do Pet Cannabis. Ele até tá por aí, depois cola no Insta dele, acho que ele tem mais informações. O que eu posso dizer é que, pelo que eu ouvi eles falando, tem resultados maravilhosos, tá? Com leishmaniose, tá? Que é uma doença de tratamento controverso, né? Por causa da questão humana, né? Enfim, então a gente tem uma briga aí no CRV se trata ou não trata a leishmaniose por causa do fármaco, né? Então, quem sabe, né? A gente, opa, bota, bota cannabis e funciona. Mas isso aí, quem vai dizer mais coisa é o Fábio, porque ele tem experiência pessoal com isso, né? Se não me engano. Então, e eu não tenho muito conhecimento sobre leishmaniose mesmo. Aí, ó, você tem resultados top. Animais se mantendo após tratamento sem medicações estáveis. Isso o Fábio acabou de mandar a Vou letra. colocar aqui, hã? Valeu. Então, isso, fiquem com a palavra dele aí, que é muito melhor do que a minha nessa questão aí. E, bom, tem aquele pequeno avanço da aprovação de alguns medicamentos que podem ser vendidos em farmácia. Qual que é a tua opinião em relação a esses versus aqueles que a gente sabe que são possíveis de fabricação, digamos, com caseiro, né? Vamos chamar assim caseiro, com um certo cuidado, homogeneização. É possível, de certa maneira, qualquer cidadão se mobilizar e se organizar para produzir seu próprio medicamento. Como é que você se coloca nesse contexto? Eu tenho uma visão bem, bem clara disso, que os medicamentos feitos em casa são melhores do que os da farmácia no Brasil, pelo menos. Tá? Porque os medicamentos de farmácia no Brasil, qual que é? O Bevatil, que é CBD e THC. Beleza, menos mal que tem duas coisas lá dentro, mas ponto. Entendeu? O fitoterápico feito em casa é muito melhor do que o isolado certinho e bonitinho da farmácia. Tá, gente? Isso é bem claro. Tá? E a razão é por causa do sistema endocannabinoide, né? De novo, para você conseguir orquestrar toda aquela coisa lá que aparece, aqueles receptores, é preferível ter um óleo artesanal. Claro, aí o óleo artesanal tem o problema de quem está fazendo o óleo. Né? Quanto mais a pessoa souber fazer, melhor. Mas eu arrisco dizer que aquele haxixe metido numa manteiga é melhor do que do que o remédio Que vem importado, digamos. é, porque você vai errar menos. Pode errar, mas talvez se você não ferver a parada, você não perde os cannabinoides. Então, você consegue fazer minimamente. Né? Talvez até quiser facilitar, faz uma tintura. Né? Bota numa cachaça e vai. Sabe? Porque a tintura feita na cachaça é melhor do que Do que esses. do que embora tenha álcool, né? Mas enfim. São pequenas outras. Eu prefiro, eu acho que precisa ter o extrato completo. A gente tem que trabalhar com o poder da planta toda. Daí a gente brinca com as linhagens dela. Aí sim, a gente escolhe os diferentes tipos de cepas e linhagens para as mais variadas causas, né, as condições, e mistura elas no mesmo óleo, enfim, faz o que quiser. Isso, na verdade, é a proposta da pesquisa que eu tenho aqui, né, que é botar a semente no chão e fazer a varredura fenotípica dela inteira, assim, ver o que ela tem de compostos terpenofenólicos de cada linhagem,
depois ver extrações diferentes e dosar no óleo, e depois testar isso nas condições. Isso é coisa que leva anos, né? Mas a ideia é essa, daqui a 100 anos a gente poder chegar lá e dizer, ó, para a condição X, usa essa cepa que vai funcionar. Talvez daqui a 200 anos a gente fale assim, ó, para o Eric Amazonas é essa cepa, para o Alejandro é essa cepa. Né? Talvez a gente chegue nesse nível mais à frente. A gente está muito no embrião ainda, né? Embrião. Mas, Então, eu não sei como avaliar isso, se isso é bom ou não, mas para quem nos está acompanhando e não sabe, eu sou colombiano. E na Colômbia, por questões de legislação, a questão de pesquisa está mais avançada. Então, lá na Colômbia já está autorizado para fazer pesquisa. Eu sou engenheiro agrônomo, aliás, um dos meus colegas de graduação, né? Se formou comigo, é um dos pesquisadores, precisamente adianta esse tipo de pesquisa dos quimiotipos, fazendo todo o levantamento para relacionar as variedades com o potencial farmacêutico, né? E só que qual é o problema de Colômbia? Colômbia entrou por um modelo que se vê vir aqui também, associado e basicamente a postre, né, das grandes indústrias farmacêuticas. Então, por exemplo, esse meu colega, ele trabalha para uma internacional canadense, que são das pouquíssimas empresas que estão autorizadas para fazer pesquisa canábica na Colômbia. E ele me mostra, e ele está em umas estufas fabulosas, altíssima tecnologia, mas ele está trabalhando para canadenses, ou seja, não é nem pouquinho associado a essa linha que nós estamos dizendo aqui, de que todo é possível trabalhar num âmbito mais, mais comunitário, mais artesanal, vamos dizer assim, direto do paciente e seu doutor e a planta, né, num círculo mais curto, mais pequeno, mais local, mais de saúde, numa outra visão, longe de um vínculo global com indústrias. Entende? Então, eu não sei se esse atraso permite que a gente se prepare para uma luta mais forte ou desenhar um modelo que evite que se consolide essa linha apenas industrial, né, industrializada. é, é, eu acho que o mundo quer que o Brasil fique nessa, né? Fique preso na indústria farmacêutica, né? Para o dinheiro, por exemplo, da Colômbia ir para o Canadá, do Brasil ir para o Canadá e ir para fora. Aí no Brasil a gente tem isso muito forte, tem essa queda de braço aqui, geralmente pende totalmente para o lado da farmácia. E o povo mesmo fica nessa dificuldade de não conseguir fazer o autocultivo. As associações estão agora, quem sabe, sendo contempladas no pós-pandemia, aí, quando o Congresso voltar a falar em leis e tal, mas quem sabe. Mas o que a gente tem que fazer é engrossar o couro de que essa planta precisa ser totalmente descriminalizada, tem que deixar de ser uma planta proibida, tem que deixar de ser uma. Tem que deixar a gente E cultivar. já demorou É, muito esse, para quê? mas assim, realmente o sistema e aí o que acontece? A gente fica preso, inclusive, às tecnologias deles, né? Porque se a gente ficar preso só à indústria farmacêutica, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a planta inteira, ou a gente vai estudar só o CBD, porque é o que eles vão isolar? Ou a gente vai estudar os canabinoides sintéticos depois que eles vão fazer? Como é que vai ser isso? E quando a gente fica preso a empresas, mesmo a universidade, se ela tiver recurso financeiro de uma empresa, a empresa vai dizer para fazer isso e pronto. Né? Porque ela vai querer provar o seu produto para depois ele entrar no mercado brasileiro, enfim. E a gente fica nessa mesma lenga-lenga de girar e não conseguir provar o óbvio que quem está estudando Sim, já tá aprovado, né? Só precisa a gente ter essa liberdade de poder provar isso e falar isso. E aí a mesma legislação que fala que falta estudos para regulamentar ou não o uso, para embasar o discurso, né, o debate, não permite que a gente pesquise. Então, né,
Não sei se... A gente tem que... A hora é agora, eu acho. A oportunidade que Agora, eu a gente tá acredito que o caminho certo é esse mesmo que nós, aqui do Grupo Florescer, estamos trabalhando e tua perspectiva é de, independentemente do que o Estado, a nação brasileira decida através dos seus governos de momento, nós como sociedade, né, como cidadãos, já irmos adiantando o trabalho, comprovando, dando robustez e conteúdo a um debate que está na cara. E querendo ou não, eu já falei, né? Eu sou, não sou brasileiro, mas como colombiano também, oriundo de um país colonizado. E uma das más características de país colonizado, que nesse momento pode ser entendida como positivo, é que acostumamos a imitar. E está se vindo a legalização em todos os países, aqui querendo ou não. Agora, cabe muito o que nós estamos fazendo dentro da universidade, através de organizações como a Florescer, que se preocupam pela articulação de pacientes canábicos do uso medicinal, e que isso faça parte integral das determinações, por exemplo, do sistema de saúde brasileiro, né, que já tem tudo ali pronto na sua arquitetura para absorver a cannabis como planta, né? Só falta que ela seja legal para que só falta todos um possamos papel. usufruir. E eu acho que no momento atual, quem tá fazendo algo pela planta e pelo medicamento são as associações. Né? Quem está se organizando em torno de associações, que nem a Florescer, enfim, uh, é isso que tem que vai rodar. Né? A gente pode ser um país colonizado e copiar as coisas, mas só vai acontecer se aqui dentro tiver, se o assunto estiver fervendo. Né? Se não estiver fervendo, vai passar batido. Porque um país colonizado também prefere que ele fique só comprando, né, dos outros. Então, se a gente não ferver aqui embaixo o assunto passa batido. E eu acho que a gente tem uma oportunidade agora, infelizmente, com todo esse descaminho que a gente está tendo no país hoje, que a gente vai passar por eu acho, por um período agora de quarentena forçada real nos próximos 2 meses. E eu tenho um pessimismo, assim, que eu acho que o mundo inteiro vai se livrar do vírus antes do Brasil, e o Brasil não vai ter nem com quem fazer comércio, porque ninguém vem para o Brasil. Mas eu acho que esse cenário catastrófico vai obrigar o Brasil a legalizar a planta como um todo. Ela vai virar uma commodity, ela vai virar algo do agronegócio também, porque é o que vai salvar aqui, ó, o Brasil. E o mundo de hoje ainda está pensando só nisso. Então a gente vai conseguir. Eu acho que o vírus aí vai forçar a planta a ser legalizada no Brasil por quebra total da capacidade desse país de fazer alguma coisa no pós-pandemia. A gente está ladeira abaixo feio, né? Não vamos entrar nesse detalhe aí. Bom, já estamos caminhando aqui para o encerramento dessa live. Aproveito para dar um oi aqui a todo mundo que nos está acompanhando. Estão fazendo aí seus comentários, participando, dando oi. Então, saibam que esta iniciativa continua. A ideia é que semana que vem, desde já, convido todo mundo também, acontece uma nova live. Eric é um dos nossos parceiros, que aqui dentro do Mato Grosso do Sul será fundamental para levar essa luta para frente. Estamos juntos nessa caminhada, né, Eric? Mas lembrando que hoje nosso tema é o sistema endocannabinoide, eu gostaria, Eric, que tu fechasse assim, uma ideia geral, como para que nós fiquemos com um aprendizado bem concreto a respeito desse sistema que faz parte fundamental da nossa fisiologia e de forma geral como podemos, digamos, entender melhor essa sua existência e sua relação com o uso medicinal. Beleza. A gente tem quanto tempo aí, né?
De tempo aí? Não, não, a gente se propôs trocar uma ideia Ah, em torno de uma hora. cai, né? Uma horinha, não, não cai, isso aqui é eterno, podemos ficar aqui falando, mas é só nos propusemos conversar em torno de uma hora, o público, mas aqui podemos continuar. Nós Hoje eu aqui estou fazendo o papel de condutor. que tem umas perguntas aqui, daí eu não sei. Pois, aproveita, aproveita e vai É, mas atendendo. eu não consegui ler aqui tudo. Fiquei falando e não li. Mas enfim, recado final assim para entender o sistema. Eu tenho aqui uma lista de perguntas que o pessoal te fez para encerrar. Vamos atender essa série de perguntas, mas vai. Voltamos.